Aqui com vocês sobre o goleiro Gomes, que trabalha como, no caso, um embaixador do PSV da Holanda, que estava acompanhando de perto o jogo entre Cruzeiro e Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, ele estava no Maracanã, junto com outros dois auxiliares dele, né, que trabalham também dentro do PSV, e assim, deu algumas entrevistas e falou que não estava observando nenhum jogador em específico, mas a tendência é de que seja assim, tá? Até porque se eu fosse um olheiro, por exemplo, eu não ia falar que estava no jogo para observar um jogador, né? Isso já poderia despertar interesse de vários outros times e até que é fácil você ver quem que está tendo destaque no Cruzeiro, podemos dizer assim, nessa atual temporada. É claro que o PSV é um time que gosta de contratar jogadores quando eles estão na categoria de base ali mesmo, né? Com os 17 para 18 anos de idade. Já consegui chegar a um acordo com os atletas, porém o Cruzeiro tem muitos jogadores que estão jogando, até no time principal mesmo, que tem um potencial gigantesco na minha opinião, e nas categorias de base também do Cruzeiro, um time muito forte, que já tem sido formado há vários anos. Eu vejo com muito potencial mesmo vários jogadores aí do time sub-17, sub-18 e também do sub-20 do Cruzeiro. O Gomes, que igual eu falei para vocês, desde quando ele se aposentou na temporada de 2020, ele é embaixador do PSV lá da Holanda, ele que acompanhou essa derrota do Cruzeiro no Maracanã por 1-0 e até mesmo teve algumas fotos aí do Gomes no estádio e tudo mais, que igual eu falei, ele afirmou que não estava observando nenhum jogador em específico ao assistir essa partida. Em contato com o Super Sports, ele explicou que foi apenas para assistir o jogo e tudo mais, e que teve algumas especulações falando que nessa terça ele estava assim de olho em alguns atletas, porém nem teve nome divulgado ou algo nesse sentido. Vamos aguardar aí para ver se vai ter alguma sondagem, alguma especulação nos próximos meses, mas é uma boa relação, né, que o Cruzeiro tem com o Gomes, jogador que foi o campeão da Tríplice Coroa lá em 2003 aqui pelo Cruzeiro, então tem uma identificação enorme com o clube, um carinho muito grande com a torcida, com ele e também o Gomes junto aqui ao Cruzeiro, e que pode ser uma boa relação, né, também de parceria. O Ronaldo, que foi vendido ao PSV lá em 1994, teve também aí o Gomes, que foi vendido também ao PSV lá em 2005, então tem uma boa relação entre Cruzeiro e PSV e que tem dado muito certo, pelo menos nos últimos dois jogadores que foram jogar por lá, né. Então eu acho que pode ser sim uma baita ponte aí para os jogadores da Raposa, quem sabe até render, né, alguma grana interessante, justamente por ser um time do futebol europeu. Lembrando que o Gomes saiu aqui do Cruzeiro, foi muito bem no PSV, depois jogou no futebol alemão, no futebol inglês, como por exemplo lá no Tottenham, e também no Watford, onde foi o último time da primeira divisão da Premier League, que ele jogou uma carreira gigantesca aí quando ele se aposentou apenas aos 38 para 39 anos de idade. Gostava bastante do Gomes, jogava muito com ele no FIFA, no modo carreira, gostava bastante de ter o goleiro brasileiro, que agora tem esse papel como embaixador do PSV. E você, quem que acha que é os jogadores mais valorizados, né, que pode ser que esteja na mira de alguns olheiros aí do futebol internacional? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Sobre o Edu, e que história é essa de que ele poderia estar indo para o Corinthians? Enfim, essa especulação que surgiu nas redes sociais nessa última quinta e sexta-feira, que eu vou contextualizar um pouco mais essa história para vocês, porque o Corinthians recentemente chegou a um acordo com o Jô, que acabou deixando o clube e assim, vai buscar um centroavante no mercado para o decorrer da temporada, até porque a equipe paulista tem apenas o Júnior Moraes para essa função para o restante do ano. Então deve ir ao mercado buscando um centroavante, e desde então vários nomes foram especulados pela torcida do Corinthians, entre eles o Edu, tá? Então tem essa mobilização, podemos dizer assim, na internet. Teve ali recentemente o Flamengo, a torcida do Flamengo pedindo o Pesolano, agora a torcida do Corinthians tem interesse na contratação do Edu, mas o torcedor do Cruzeiro pode ficar bem tranquilo em relação a essa história. O Edu tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023, então tem mais um ano e meio de contrato, então tá tranquilo nessa questão. E além disso tem uma multa rescisória bem alta, tá? Não sabemos o valor exato, mas até o próprio Hugão, que trouxe algumas informações sobre o Cruzeiro e o caso envolvendo o Edu, quando foi especulado no Fortaleza, disse que a multa rescisória do Cruzeiro é bem alta, que a torcida do Cruzeiro não tem o que se preocupar, um valor bem alto que não sabemos o exato quanto que é, mas não é aqueles valores, sei lá, baixíssimo, por exemplo, 6 milhões de reais, 8 milhões de reais. Aí é perigosíssimo um time árabe chegar e pagar, então não é um valor baixíssimo de jeito, e até se for pegar em questão do salário, o Edu não tem um salário gigante, como por exemplo outros jogadores do elenco do Cruzeiro, ganha algo próximo de 90 mil por mês, de acordo com o Super Sports e o Nicola também. Então se você for pegar essa multa rescisória dele, seria de 180 milhões de reais, então pode ficar bem tranquilo, tem contrato longo e também uma multa rescisória alta, e vive uma fase excelente
aqui no Cruzeiro. Eu não ficaria surpreso, mesmo se tivesse uma proposta, tenho certeza que o Edu até teria interesse mesmo de continuar aqui no Cruzeiro do que ir pro Corinthians e ter a chance ainda de brigar para conseguir uma vaga no time titular. Igual o Paulo Pesolano recusou o Flamengo, muito por conta dessa questão de estar vivendo uma fase excelente e uma boa expectativa de futuro, né? A longo prazo, o Cruzeiro aí com o Ronaldo voltando para a Série A, quem sabe voltando a disputar por títulos, Libertadores, então realmente é uma expectativa bem boa, pensando até mesmo daqui a 1 ano, 2 anos, por exemplo, que o Edu pode se tornar um grande craque, né, da torcida do Cruzeiro, que já está vivendo uma temporada excelente agora em 2022. Não é um jogador novo, que vai valer milhões de reais ali, uma grande venda, sei lá, de 30 milhões de reais, porém muito eficaz, tem seus 29 anos de idade, nesse ano 22 partidas com 15 gols e uma assistência, vai até aqui já quase o melhor ano da sua carreira. Ano passado mesmo pelo Brusque ele fez 17 gols em 33 partidas, todos eles na Série B, então a expectativa é de que esse ano seja a temporada mais artilheira do Edu na sua carreira, então que mostra o jogador vivendo uma fase excelente. Então pode esperar que meio do ano agora vai ter várias procuras, sondagens por jogadores do Cruzeiro, até por conta do início arrasador, né, da equipe do Paulo Pesolano, mas o Cruzeiro está muito bem, diferente dos outros anos, né, de que não tinha nenhuma expectativa a longo prazo, contratos bem curtos com jogadores, multas rescisórias baixíssimas, ou igual aquela do Matheus Barbosa, que um time da Série A poderia tirar ele do Cruzeiro a qualquer momento. Aqui agora não tem mais isso, e o Edu praticamente zera essa chance de deixar o Cruzeiro em 2022. Sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês também sobre a folha salarial dos times da Série B, onde o Nicola trouxe uma informação bem interessante lá no portal da coluna dele do Super Esportes, que o Cruzeiro tem a terceira maior folha salarial da Série B nessa atual temporada, bem diferente dos anos anteriores, onde sempre o Cruzeiro tinha a maior folha. Nesse ano tem a terceira e é líder isolado da Série B, né, para você ver como que é as coisas. E realmente, os custos do Cruzeiro bem mais enxuto, como já era de se esperar, e até abaixo daquele teto que tinha colocado o Ronaldo no início da temporada, onde o Cruzeiro, de acordo com o Nicola, tem uma folha próxima dos 2,7 milhões de reais. Quem confirmou essa informação foi uma pessoa próxima dele, que trabalha dentro da Raposa, tá? No caso, então podemos ter quase garantia de que é realmente esse valor, próximo dos 2,7 milhões de reais. A expectativa do Cruzeiro inicialmente era de 2,4 milhões no estadual e um aumento um pouco superior, ali próximo dos 700 mil para a disputa da Série B, então perto dos 3 milhões de reais para o início da competição nacional. Então o Cruzeiro agora no meio do ano, se for fazer reforços, considerando que não vai sair ninguém, talvez pode algum jogador deixar o Cruzeiro, né? Mas enfim, se não for sair ninguém, o Cruzeiro ainda teria 300 mil reais para fazer contratações nessa janela do meio do ano. Eu gostaria de um meia ofensivo e de um ponta. Acho que 150 mil reais, por exemplo, para cada já estaria bem interessante, né? Para trazer um bom jogador, mas mostrando, né, o tanto que o Cruzeiro nesse ano, mesmo com um time mais enxuto, podemos dizer assim, com uma folha de 2,7 milhões, ainda está tendo um desempenho muito melhor do que nos anos anteriores. Em 2020 era 5,5 milhões de reais a folha do Cruzeiro, em 2021 4 milhões de reais. Então isso mostra que uma gestão, né, muito mais responsável, muito melhor do que realmente só sair colocando dinheiro aí que não vai adiantar absolutamente nada. Esse ano mesmo o Grêmio é a maior folha até mesmo da história da Série B, com 10,5 milhões de reais por mês, é quase mais de 3 vezes, né, o que o Cruzeiro paga aos seus jogadores. O Vasco em 3,5 milhões de reais, também uma folha bem alta. Cruzeiro na terceira colocação com 2,7, em quarto o Sport em 2,1 milhões, Bahia em quinto com 1,9, e sexto e sétimo empatado é o Operário e o Guarani com 1,4 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha desse ranking, que lembrando, né, entre os 5 primeiros, pelo menos todos ali estão brigando para o acesso nesse ano, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Sport e o Bahia. Mas estou curioso para saber a sua opinião sobre esse valor. Você acha que você esperava que seria mais, esperava que seria menos? E também sobre a boa gestão, né, do Ronaldo e do Paulo André, do Pedro Martins, enfim, da parte financeira do Cruzeiro nessa temporada. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre o Marcelo. Aí você deve estar me perguntando, né? Mas é o que? Para ele jogar no Cruzeiro ou algo nesse sentido? Não, muito por conta de que ele vai continuar ainda no futebol europeu, pelo menos até a próxima janela de transferências, em julho do ano que vem. Mas a grande questão é que ele tem interesse de comprar um time no futebol brasileiro, ele já tinha interesse de ter uma participação em algum time tradicional aqui no país. Inclusive está tendo alguns rumores, né, e confirmação por parte do Globo Esporte de que o Marcelo tem interesse na compra do Santa Cruz, porém parece que dentro do Santa Cruz tem ainda muita burocracia para essa compra realmente acontecer. Realmente no Brasil tem várias pessoas que não querem soltar esse osso, né, de ser presidente, conselheiro de clube, porque chegando clube empresa acaba absolutamente tudo isso, né? Então
é uma questão muito importante e o Marcelo tem interesse de ter uma participação em um time relevante, tradicional aqui no futebol brasileiro. Procurou o Santa Cruz, tem essa questão aí de que se vai realmente permitir essa venda ou não. Então o Azures e o fundo dele de investimentos, né, a D12, está aguardando para ver como que vai ficar essa situação. Porém, aqui no Cruzeiro já até foi especulado várias vezes, né, por conta da proximidade do Marcelo com o Ronaldo, que ele poderia jogar no clube, e isso acabou sendo descartado porque depois do título da Champions League, o Marcelo deixou claro que quer continuar jogando a competição e deve seguir no futebol europeu. Porém, o Ronaldo já tinha oferecido percentuais do Cruzeiro para 2 empresários. O primeiro que foi confirmado, o Pedro Lourenço, que confirmou ao O Tempo, lá no final do mês de janeiro, que o Ronaldo ofereceu 20% das ações do clube por 89 milhões de reais. E também para o Nicolau Esteves, que é um fundador de uma empresa gigantesca na área de medicina, que tem uma fortuna mais de 3 bilhões de reais. Também teve conversas que poderia ter uma fusão, uma compra, né, desses 20% ou até mais para um outro investidor, que até agora não aconteceu absolutamente nada. Então vamos aguardar para ver essa informação. Será que, por exemplo, poderia ter algum acordo entre o Marcelo e o Ronaldo, muito por conta deles já serem próximos, e pensa, né, o tanto de visibilidade que daria o Cruzeiro simplesmente, os donos deles ser o Ronaldo e o Marcelo. Então isso daria uma visibilidade gigantesca ao Cruzeiro, que vai lembrar, o Marcelo também já jogou aí mais do que 14 temporadas consecutivas no Real Madrid, então teria condição de fazer esse investimento aí de 89 milhões de reais por 20% das ações do Cruzeiro tranquilamente. E o Ronaldo já deixou claro que não descarta essa possibilidade desde o início do ano, né, de vender um percentual do Cruzeiro. Ele continuar a ser o acionista majoritário, tem 90%, mas, por exemplo, vender 20%, continuar com 70% e até mesmo ter esse dinheiro para ter um certo lucro, podemos dizer assim, e colocar uma parte no Cruzeiro para ainda vir mais forte, pagar algumas dívidas que tiver. Então eu acho bem interessante e vejo que pelo menos daqui a algum tempo deve sim também chegar um novo investidor no Cruzeiro. Quem sabe poderia ser o Marcelo aí também. Parece meio doidura, mas não descarto completamente essa ideia, muito por conta dos dois serem muito próximos. E tem essa questão aí também, né, se a visibilidade que o Cruzeiro poderia cobrar por um patrocínio master no time que é simplesmente do Ronaldo e do Marcelo poderia ser gigantesca. E tem uma questão também que será que se o fundo, né, do Marcelo, que também é dono do Azures, e o Mafra, time lá da segunda divisão de Portugal, teria interesse de ter uma participação pequena, de 20% no clube, ou realmente comprar o time e fazer do jeito que ele quiser, né? Tem essa questão também, se eles vão ter esse interesse ou não, mas estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade, essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que eu já trouxe hoje aqui, né? É esse aqui do Paulo Pesolano, que teve uma procura oficial por parte do Flamengo. Vai lá dar uma olhada qual que é o salário do treinador, até quando vai o vínculo dele com o Cruzeiro. E também esse outro aqui de manhã, onde eu falo sobre um ponta no futebol brasileiro que vai ficar livre no mercado e que, na minha opinião, poderia ser um baita jogador para chegar aqui no Cruzeiro. Além do link da VBet, caso de apostas, patrocinador aqui do canal, para você começar a fazer suas apostas nesse jogo contra o Vasco da Gama e também vários jogos do Brasileirão nesse final de semana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!